Já fui promovida de diaconisa para pastora, Eu queria convidar a igreja para que a gente pudesse orar junto. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença nesse momento. Nós te agradecemos porque nós podemos nos reunir em teu nome e em teu nome te louvar, pregar a tua palavra, compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos. E eu quero te pedir, Senhor, que do teu altar tu retires uma brasa viva e toque os meus lábios, porque eu sou uma mulher de lábios impuros e a tua palavra é pura, o teu Espírito Santo é puro. Que o Senhor não permita que nada do que será dito aqui venha do meu coração, porque o meu coração é impuro, mas que tudo que seja dito pela minha boca venha do teu coração e que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Não olhe para as minhas iniquidades, Senhor, mas livre das tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Romanos. Está dando para ouvir aí atrás direitinho? Romanos capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 35 a 37. Romanos 8. De 35 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Quando a gente fala em dor, em angústia, em perigo, em fome, em nudez, isso parece muito mais derrota do que vitória, né? A gente escuta falar o quanto nós crentes somos vencedores, mais do que vencedores, e por trás desse discurso vem embutida uma teologia de prosperidade que diz que a gente, se é crente de verdade, a gente não devia passar por aflições. Se a gente é crente de verdade, a gente não devia enfrentar doença, problema. Então, muitas vezes, no meio do povo de Deus, quando se diz que alguém está doente, que alguém está passando por uma situação financeira, que alguém está com depressão, é porque é o inimigo. Ou é porque Deus está nos castigando. Não que Deus não discipline os seus filhos, mas é como se o crente não pudesse passar por essas dores, por essas angústias. Mas será que existe na palavra de Deus alguma promessa de que os filhos dele não passariam por aflições? E aí eu me lembro da palavra de Cristo que diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente olha para Jesus e diz assim para eles: bom ânimo, Jesus. Regozijo, Senhor. Alegria. Já que eu sou cristão, eu não devia ser feliz, não. Eu não devia passar só por coisas boas, não. Como é que o Senhor me manda ter bom ânimo? Como é que o Senhor me manda ter alegria? E eu olho à minha volta e eu estou passando por tantas tribulações. O que é que Deus pretende com isso? O que é que Deus pretende com essa perseguição, com esse abatimento, com essa frustração que eu tenho passado em relação a tantas coisas na minha vida? Em Romanos 8:37 diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é fora de todas as coisas, longe de todas as coisas, mas em todas as coisas. Significa que dentro da aflição, dentro da angústia, dentro da fome, dentro da nudez, dentro da perseguição, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Então não existe na palavra nenhuma promessa de que você seria poupado do sofrimento. Tem um pregador
que eu dou glória a Deus pela vida dele, que se chama John Piper. Ele tem uma entrevista que eu recomendo que vocês assistam no YouTube, são 4 minutinhos só, que é intitulada "Se Deus quer que eu seja feliz, por que eu tenho tanto sofrimento?" E ele faz uma analogia muito interessante dessa história do vencedor e do mais do que vencedor, comparando a guerra. E ele diz o seguinte: olha, quando se vence o inimigo e se aprisiona o inimigo, você é vencedor. Mas quando, além de vencer e aprisionar o inimigo, você consegue fazer com que este inimigo lhe sirva, você é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. E em que sentido Deus quer que o nosso inimigo nos sirva? Para que isso? Por que foi que Ele colocou aqui em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou? Porque Deus deseja que o seu caráter, que o meu caráter, seja conformado à imagem de Cristo. Glória a Deus. Fazer com que o inimigo nos sirva tem a ver com o nosso processo de santificação. Tem a ver com você se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Então, quando você passa pela aflição, pela dor, pela angústia, seus olhos estão postos em Cristo, você consegue fazer com que o seu inimigo lhe sirva, você vai ter o seu caráter conformado ao caráter de Cristo. Mas como é que nós podemos conseguir fazer com que este inimigo, uma vez derrotado, nos sirva? A resposta está aí no versículo 37, quando diz que é por meio daquele que nos amou. Eu consigo isso sozinha? Não. Você consegue sozinha, o pastor, a pastora? Não. Porque nós temos um problema. A nossa natureza é caída. Nosso coração é mau. E o que tem de bom em nós é única e exclusivamente a presença do Espírito Santo. Amém. Quando alguém faz algo de bom, é pela graça de Deus que faz. Então, às vezes, eu acho tão engraçado ouvir as pessoas dizendo assim: eu sou uma pessoa boa. Não é isso que a palavra diz. A palavra não diz que nós somos bons, mas a palavra diz que Deus é bom. E é esse Deus que escolheu habitar em nós. E aí, quando nós paramos para pensar que é por meio daquele que nos amou que nós conseguimos ser mais do que vencedores, ou seja, nós conseguimos derrotar o inimigo e fazer com que ele nos sirva, algumas perguntas surgem à minha mente. Será que eu tenho vivido por meio daquele que me amou? Será que eu tenho estado em Cristo? Será que eu tenho vivido em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo? Eu me pergunto onde está o meu coração. Eu me pergunto o que é que me atrai. O que é que faz com que o meu olho abra mais, com que meu ouvido fique mais atento. O que é que eu tenho oferecido para satisfazer a sede da minha alma? John Piper faz uma analogia dizendo que a nossa alma é como uma caverna. E a gente precisa que essa caverna seja preenchida. E ela só pode ser preenchida via água viva, que é Cristo. Mas a gente tem uma outra coisa que o tempo todo emana de nós, que é o desejo da nossa condição humana caída. E esta carne clama pelo pecado. Clama pelo que é sujo, pela rapina. E aí eu me pergunto, e eu queria que você se perguntasse também, na hora que esse vazio de dentro de mim clama, o que eu ofereço a Ele para satisfazer? O que eu tenho buscado para satisfazer a minha alma? Será que eu tenho buscado Cristo? Será que eu tenho olhado para Cristo? Ou será que eu tenho buscado aqui à minha volta a rapina que eu posso oferecer à minha carne? Ela vai se satisfazer momentaneamente e daqui a pouco ela vai querer mais. Daqui a pouco ela vai querer mais maldade. Daqui a pouco ela vai querer mais imundície. Enquanto a água viva, que é o próprio Cristo, não apenas nos satisfaz e mata a nossa sede, como nos limpar, nos lavar. Lava o nosso pecado, lava o nosso coração, limpa o nosso caráter. Eu queria que você abrisse aí em Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23. Mateus 6,
22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quem é a luz? O próprio Jesus respondeu: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. João 8,12. Amém? Amém. A palavra nos diz para olhar para Cristo, olhar para a luz. Mas os nossos olhos, eles são por si e em si maus. Por isso que eles tendem a olhar para o mal. Nossos ouvidos são maus, por isso que eles se inclinam para ouvir falar sobre o mal. Eles vão buscar esse mal que satisfaz a nossa carne. Mas quando, por meio da graça de Cristo, nós olhamos para Ele, para esse Cristo, o nosso corpo se enche de luz, e isso é santificação. Amém. Porque quando a luz entra, ela dissipa toda a treva. E nós vamos sendo conformados à imagem de Cristo. Essa luz de Cristo que nos invade vai nos tornando semelhantes a Ele, e passamos a viver cada vez mais por meio daquele que nos amou. Eu não sei se vocês já notaram quantas pessoas têm uma curiosidade e um prazer de ouvir falar sobre homicídio, sobre violência. Como os nossos olhos, não sei se vocês já perceberam que o trânsito enlouquece quando tem um acidente na faixa do lado. Não é na sua faixa, não. É na faixa do lado, que não tem nada a ver com o seu fluxo. Tudo para. Porque parece que o coração humano tem um prazer em ver o outro destroçado, em ver o outro ferido, em ver o outro caído. E nós gastamos horas dos nossos dias lendo sobre violência, assistindo violência na televisão, ouvindo histórias. Eu me lembro que há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho e, eu escrevi sobre aquele caso da menina Isabela Nardoni. Vocês lembram dela? Como o Brasil inteiro parava para saber. Eu quero saber mais. Eu vi a gente dizer assim: vocês viram alguma foto dela caída? Vocês sabem se foi o pai, se foi a madrasta? Será que foi, será que ele fez isso? Será que ele fez aquilo? Será que machucou antes? Será que não machucou? As pessoas querem detalhes do mal. Porque o mal satisfaz a nossa carne. Porque o mal satisfaz o nosso coração. Tem um cineasta de Hollywood, que ele é muito famoso, muito premiado, e os filmes dele são de uma violência horrorosa. E assim, ele cria um personagem que você se apega ao personagem e de repente, no meio do caminho, o personagem morre da forma mais estúpida que você possa imaginar. Não importa se é a mocinha, o mocinho, o bandido, não importa. Morre do nada. A trilha sonora é excelente. Oscar para ele. Audiência lá em cima. E eu estava dizendo a Tia um dia desse que eu acho que ele faz esses filmes para que ele mesmo não saia por aí matando o povo. E sabe o que a gente faz? A gente fica de espectador da maldade. E aí a gente fica assim: olha, não sou eu que estou fazendo isso. Não fui eu que matei. Não fui eu que traí. Não fui eu que fiz isso. Foi esse pecador aí. Eu estou aqui só porque isso é uma coisa que me deixa aterrorizado. Isso é um absurdo. E eu passo uma hora falando do absurdo que foi aquele homicídio. Por que o seu coração se regozija com isso? Porque os nossos corações se regozijam com a pornografia, se regozijam com a maldade, se regozijam com a violência, se regozijam quando o outro cai. Uma pessoa leva uma queda, a gente ri. Porque a gente vê se realizar aqui fora o desejo do nosso coração. E a gente se sente protegido porque não foi a gente que fez. E é para isso que o nosso olhar é atraído.
E o pior, muitas vezes a gente olha para essas coisas e dizem assim, e a gente diz assim, como os fariseus: eu não sou como esses pecadores que matam, que roubam, que traem, que veem pornografia, que matam os filhos, que matam os pais. Mas a gente não tira o olho. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, que grandes trevas habitarão no teu coração. O que é que você tem oferecido à sua carne, ao seu espírito? O que é que você tem doado para esse vazio que clama de dentro de você? E sabe o que é que acontece? Todas essas coisas satisfazem por um momento e logo se vão. E aí nós vivemos de, como diz John Piper, de carro em carro, de trabalho em trabalho, de parceiro em parceiro, de cidade em cidade, e nada nos satisfaz. E nós vivemos uma sensação de insatisfação, nós vivemos uma sensação de desânimo, de tristeza, porque contemplar o mal nos adoece. Já baixa o mal que a gente carrega dentro de nós. E aí eu sinto lhe dizer, mas o que nos atrai, o que nos satisfaz? Os nossos olhos repousam sobre aquilo que satisfaz o desejo do nosso coração. E eu lhe pergunto, e eu me pergunto, o que tem nos atraído? O que tem atraído o nosso olhar? Eu quero que você abra aí Isaías 33, 15 e 16. Quero ler, mas eu quero que você acompanhe. Isaías 33, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Sabe o que é que significa? Que este homem que não olha para o mal, mas que olha para o alto, ele será satisfeito em Deus. Amém. Ele terá o seu ânimo revigorado em Deus. Aleluia. Se você não olha para Deus, se você não olha para Cristo, a sua sensação de insatisfação diária vai lhe corroer. Se você empresta os seus olhos para contemplar o mal, você corrói sua alma. Este homem não coloca os seus olhos no mal, mas coloca os seus olhos naquele que é a luz do mundo. É este homem que habitará nas alturas. É este homem que terá como refúgio as fortalezas das rochas. É esse homem que terá o seu pão garantido e as suas águas serão certas. Quantas vezes nós temos a sensação de instabilidade? Quantas vezes nós temos a sensação de... Não sei se vocês já viram o Alto da Compadecida, que diz assim: fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. A gente tem a sensação, muitas vezes, quando os nossos olhos não estão postos em Cristo, nós temos a sensação de fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre, fico alegre, fico triste, fico alegre, fico triste. Não quer dizer que você não possa sentir tristeza. Deus nos criou com algumas emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo. Tudo isso foi criado por Deus e colocado em nós, para a nossa preservação, para o nosso contato social. Mas uma pessoa que não tem um eixo de equilíbrio em Cristo, não se satisfaz em Cristo. É porque não se satisfaz em Cristo. É porque os olhos dela não estão postos em Cristo, estão postos em qualquer outra coisa. No emprego que vai e vem, no mal que ela contempla, ou assiste, ou lê, ou para ver. Uma coisa nós não podemos negar: os nossos olhos são maus por natureza. Mas Cristo é a lente que corrige o nosso olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. Imagine que você nasceu aí com uma cegueira.
Imagine que você nasceu aí com uma distorção no seu olho. Cristo é a lente que corrige essa distorção. Cristo é a lente que faz com que a gente olhe para o mundo de outra forma, que a gente olhe para as circunstâncias de outra forma. O olho mau, ele vai buscar ver a maldade do mundo, a maldade das pessoas, a destruição, ou apenas o negativo das circunstâncias. Você já viu aquela pessoa que acha que todo mundo é ruim, que ninguém presta? Quando eu vejo alguém dizer isso, eu digo, meu Deus, que grandes trevas. Porque é o olho dela que projeta o que ela é para aqui para fora. Porque o olho dela não está em Cristo. Aquela pessoa que tudo que acontece foi Satanás, foi o diabo. É o diabo querendo me provar. É o diabo querendo atrapalhar o meu dia, a minha noite, a minha semana. Eu quero dizer a você que o diabo está debaixo da autoridade de Deus. Que o diabo é um servo. Acabou. Que ele não toca em você sem a permissão de Deus. Então, se quebrou alguma coisa, se alguma coisa deu errado, nisso você precisa ser mais do que vencedor, por meio daquele que lhe amou. Por meio de Cristo, essa situação precisa moldar em você o caráter dele. Então não dê crédito ao diabo e algo que é Deus que pode ter mandado para forjar em você o caráter de Cristo. Não diga que foi o diabo que mandou aquele problema, aquela doença, aquela circunstância. Ele pode estar envolvido sim como servo de Deus, que permitiu que isso acontecesse para que o seu caráter fosse moldado ao caráter de Cristo, para fomentar o seu processo de santificação. Então, se tudo dá errado, ao invés de você dizer assim, vou repreender Satanás, você olha para Deus e diga, Senhor, o que é que precisa ser repreendido em mim? O que é que em mim precisa ser tratado? O que é que em mim precisa ser trabalhado? O que é que eu tenho resistido à atuação? Aleluia. Porque em algum momento lá atrás, Deus decidiu forjar o seu caráter conforme o caráter de Cristo. Deus decidiu que você ia parecer com Cristo. Agora aguente. Tudo o que acontece nas nossas vidas, tudo tem a mão de Deus cooperando para o nosso bem. E nada pode ser melhor para nós do que parecer com Cristo, do que habitar nas regiões celestes com o Pai, do que passar a eternidade adorando esse Deus maravilhoso e contemplando a sua glória. Mas para isso vai ter uma lixa que vai passar ao longo da sua vida, ao longo da minha vida. O olho que vê através da lente de Cristo enxerga as oportunidades de combater o mal com o bem. O olho que vê através da lente de Cristo enxerga a mão de Deus agindo em nosso favor em todas as circunstâncias. Foi aquele emprego que não deu certo, foi aquele dinheiro que não apareceu quando você precisava, foi aquela cura que não veio na hora que você queria. Em todas essas coisas, Deus coopera para o nosso bem. Quando nós vemos o outro através do olhar de Cristo, nós olhamos para o outro como Cristo olhou para aquela viúva que saía para enterrar o seu único filho. A palavra diz que Jesus se comoveu de íntima compaixão com ela. Ela não precisou falar nada. Mas Jesus olhou para a dor daquela mulher e se comoveu de íntima compaixão. E você sabe o que é compaixão? Compaixão é um forte pesar diante do sofrimento de alguém, de maneira que nós nos vemos impelidos a fazer algo por este alguém. Não é assim, ai bichinha, mas deixa lá ela. Não. É quando o sofrimento do outro dói em você e você diz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso doar de mim para essa pessoa. Eu preciso acolher, eu preciso cuidar dela. Eu preciso orar por ela, eu preciso pagar um preço por ela. Mas isso só é possível se o óculos de Cristo está no nosso rosto. Se Cristo é a lente pela qual nós vemos o mundo. Porque se Ele é a lente pela qual nós vemos o mundo, todo o nosso ser é cheio de luz.
E aí eu lhe pergunto, você é acometido por um forte pesar pela dor do outro e se sente compelido a fazer algo? Ou será que lá no seu íntimo, quando você vê acontecer alguma coisa de ruim com alguém, você diz assim, bem feito, acha pouco, queria que fosse mais, caiu, não quebrou nenhuma perna, ixi, que cada michuruca. Se a sua resposta é a segunda opção, eu lhe pergunto, seus olhos estão em Cristo? Você enxerga através da lente de Cristo? Você vive por meio daquele que nos amou? Ou você olha para o mundo com seus olhos naturais? Com nossos olhos que são maus. Viver por meio daquele que nos amou, repito, é o próprio processo de santificação, que só é possível mantendo os nossos olhos firmes em Cristo. Quando Pedro sucumbiu às águas, ele sucumbiu porque ele tirou o olhar de Cristo. Como é que nós podemos imitar algo para o qual nós não olhamos? Se imagine pintando um retrato de alguém. Se eu fosse pintar, ia sair daquele jeito, porque eu tenho um dom para pintar, que é uma coisa maravilhosa. Mas se eu for pintar um retrato de alguém ainda por cima, sem olhar para esse alguém, pode ter certeza que vai sair uma banana. Um cacho de uva. Como é que a gente pode imitar Cristo se a gente não olha para Cristo? Como é que nós podemos ter o nosso caráter moldado ao caráter de Cristo se os nossos olhos não estão nele? Não podemos. Nosso olhar repousa sobre tantas outras coisas. Que ao invés do nosso olhar, que ao invés do nosso caráter ser moldado ao caráter de Cristo, nós nos entregamos para sermos moldados conforme o caráter do mundo, conforme o caráter do mal. E aí encontramos em nós algumas coisas muito tristes, como o desejo de vingança, a agressividade exacerbada, o prazer no sofrimento do outro, insatisfação, mau humor, sentimento de que tudo acontece para nos prejudicar, sentimento que nós somos pobres coitados nessa vida, que tudo dá errado para mim. Tudo dá errado para você não, meu querido, tudo dá certo para você. Porque Deus coopera em todas as coisas para o seu bem. Então para de dizer que é o diabo que está fazendo. Para de colocar na conta do diabo uma ação que é do Senhor para moldar o teu caráter. O diabo não está com essa bola toda não. E o diabo não tem interesse nenhum de que você se pareça com Cristo. Então eu imagino o diabo saindo da presença de Deus, batendo o pé, porque vai ter que mexer uns pauzinhos para você passar por uma dificuldade. Porque ele vai dizer, eu não acredito que eu vou fazer isso, porque no final esse cara vai parecer mais com Cristo do que comigo. Então se você acha que o diabo está satisfeito em ver você no seu processo de santificação, não está não. Isso é ser mais do que derrotado. Olhar para as coisas que acontecem e achar que tudo lhe prejudica. Achar que as coisas que chegam na sua vida são para lhe destruir. Viver insatisfeito, de mau humor na presença de Deus. Isso é ser mais do que derrotado, não é ser mais do que vencedor, não. É ao invés de fazer com que o inimigo nos sirva, nós é que passamos a ser servos, escravos do inimigo contra nós mesmos. Tudo porque não vivemos por meio daquele que nos amou. Porque os nossos olhos maus estão postos em qualquer outra coisa que não na luz do mundo. E assim todo o nosso corpo se contorce em trevas, ao invés de repousar na luz. E eu queria que você se perguntasse hoje, na presença de Deus, se o seu corpo tem se contorcido nas trevas ou se tem repousado na luz. Se os seus olhos estão postos em Cristo ou estão postos no mal, ou estão postos na pornografia, ou estão postos em ver o mal sendo executado, homicídio, roubo, violência. Do que você tem alimentado a sua alma? Por meio de quem você tem vivido? Por meio daquele que lhe amou?
Ou por meio daquele que veio para matar, roubar e destruir? Ou por meio do mal que habita no mundo, o mal que habita no seu coração? Seu coração, meu querido, vai pedir o mal até o último dia da sua vida. O seu coração vai dizer assim: assiste mais um pouquinho essa história dessa chacina. Assiste mais um pouquinho essa história do pai que estuprou a filha. Assiste mais um pouquinho essa história desse pai que jogou a filha do sexto andar. Assiste mais um pouquinho essa cena de pornografia. Porque eu, carne, me satisfaço. Porque todas as vezes que você oferece para a sua carne esse tipo de comida, mais distante da imagem de Cristo você fica. Mais não parecido com Cristo você fica. Mais parecido com o mal você se torna. Do que você tem alimentado a sua alma, por meio de quem você tem vivido, por meio daquele que nos amou ou por meio do mal. Para concluir, meus irmãos, depois dessa reflexão, nós voltamos para a pergunta que conduziu todo esse sermão. Eu vivo por meio daquele que me amou e assim sou capaz de fazer com que o inimigo me sirva? E aí eu deixo algumas perguntas para que elas sejam respondidas aí no seu coração, na presença daquele que nos amou. A primeira pergunta é: sobre o que você tem repousado os seus olhos e os seus ouvidos? Você tem repousado os seus olhos sobre Cristo ou sobre o mal? A segunda pergunta é: você tem olhado para Cristo para ser santificado por meio da lapidação do caráter dele em você? Ou você tem olhado para o mal para tornar o seu caráter conforme o mal? E por último, diante das angústias, dores, perseguições que você tem passado, você tem saído mais do que vencedor? Ou seja, você tem feito com que o inimigo lhe sirva? Ou você tem saído mais do que derrotado? Ou seja, você tem estado aprisionado servindo a eles? E o que eu desejo é que Cristo, que é a luz do mundo, possa tornar luminosa toda a nossa existência nesse mundo. Amém. Para que a nossa luz vá brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que eu desejo é que o nosso caminhar nesta terra seja um caminhar transformador. Não só para você, mas para quem está à sua volta. Será que quando você chega num lugar, a luz chega ou as trevas chegam? Será que quando você chega num lugar, as pessoas dizem assim: lá vem uma tonelada, ou lá vem uma pena, lá vem uma chama de luz que dissipa as trevas? Porque se você carrega a luz de Cristo dentro de você, onde você chegar, onde você colocar os seus pés é território santo. Onde você chegar com a luz de Cristo, as trevas serão dissipadas. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei do que você tem alimentado a sua alma. Eu não sei para onde os seus olhos têm corrido. Eu não sei que tipo de alimento você tem oferecido para os seus olhos, para os seus ouvidos, para o seu espírito, para a sua carne. Mas se você deseja fazer uma aliança com Deus neste momento, de apenas oferecer a sua carne, aos seus olhos, ao seu ouvido, ao seu espírito, ao seu corpo, o olhar para Jesus, eu queria que você ficasse de pé. E que esse gesto seja um ato simbólico da sua aliança com Deus nesse momento. Eu queria que você, em primeiro lugar, colocasse as mãos sobre os seus olhos. E que você pedisse perdão a Deus por aquilo que você tem olhado, que tem maculado o santuário de Jesus, o santuário do Espírito Santo. E eu vou dar alguns instantes para que você faça isso em nome de Jesus.
Senhor, toca os olhos dos teus filhos, para que esses olhos se voltem apenas para contemplar a tua glória, para que esses olhos estejam postos em ti, Jesus, e não sobre o mal, e não sobre a desgraça, e não sobre a violência, e não sobre a ação do inimigo, mas que os nossos olhos estejam postos em ti, Jesus, para que todo o nosso corpo seja luminoso. Eu queria que você colocasse suas mãos sobre seus ouvidos e você consagrasse os seus ouvidos ao Senhor, para que os seus ouvidos eles não se inclinem para ouvir falar sobre o mal, para que os seus ouvidos se inclinem para a voz de Cristo. Senhor, os teus filhos consagram a ti os seus ouvidos. Que o Senhor possa tocar os nossos ouvidos com o sangue de Jesus. Que eles sejam purificados em suas intenções. Para que nós possamos inclinar os nossos ouvidos apenas para a tua voz, Senhor. Que tudo que possa entrar por eles passe pelo filtro do teu Espírito Santo. E que nenhum de nós, voluntariamente, entregue os nossos ouvidos para aquilo que não vem de ti. E por fim, eu queria que você colocasse suas mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração, e que você consagrasse ao Senhor a intenção do seu coração. Que você possa confessar na presença de Deus tudo aquilo a que você obrigou o santuário do Espírito a ouvir, a ver, tudo aquilo que saiu do seu coração, que não edificou, que você possa aplicar o sangue de Jesus agora. Senhor, os teus filhos consagram a ti esses corações. Esses corações que clamam por satisfação. Esses corações que clamam por alegria. Esses corações que clamam por algo que só a tua presença pode preencher. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos preencher. Que nós possamos dizer não para tudo aquilo que só nos vai satisfazer momentaneamente. E só vai satisfazer a nossa carne, para que daqui a pouco nós estejamos insatisfeitos e mal-humorados novamente. Mas que seja o teu rio de água viva a jorrar nos nossos corações, a preencher todas as nossas necessidades e a transbordar para o nosso próximo. Que nós possamos, Pai, olhar para o outro comovidos por íntima compaixão. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor, comovidos por íntima redenção. Que nós possamos nos jogar aos Teus pés, dizendo: Senhor, eu nada sou sem Ti. Que nós possamos reconhecer a nossa pequenez. Que nós possamos reconhecer na Tua presença que o que nos satisfaz é o mal. Mas que nós queremos o bem que brota de Ti, Senhor. Mas que nós queremos a ação do Teu Espírito Santo lavando toda a maldade que nos habita. Nós queremos, Pai, o lavar regenerador do Teu Espírito, o sangue de Jesus sobre nós. Que os nossos olhos, Pai, possam arder de dor, se nós contemplarmos o mal. Que os nossos ouvidos possam apitar, se nós nos inclinarmos para ouvir sobre o mal. Que o nosso coração possa apertar, possa doer, no momento exato que surgir em nós uma alegria por causa do mal, mas que nós possamos nos regozijar com o bem que te brota. Que seja assim, Pai, para a honra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.